boa tarde. Seja bem-vindo ao Verbo Literário, o Clube do Livro da Rede Verbo. Hoje nós estamos com um título, né, um livreto maravilhoso. Antes de irmos ao ar, já estava comentando com Vanessa, né, que é um livrinho tão pequenininho, mas ele é tão rico de informação e eu tenho certeza que ele vai acrescentar às nossas vidas. Então, eu quero falar com você que está nos acompanhando, né, assim, ao vivo. Você também pode sintonizar lá no nosso canal no YouTube, interagir com a gente no chat. Quero falar também com Vanessa. Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Então, é um livro tão pequeno, né? Aparentemente, você pensa não vai ter tanta coisa para extrair, mas quanto mais você lê, mais parece que vai rendendo o assunto, né? E também a parte dele, a gente fala aqui, né, da parte doutrinária, da parte escrita, mas muito também que transforma as nossas vidas. A gente vai ver, né, que é uma das doutrinas básicas, mas a transformação de vida, né, de todos os aspectos, além do espiritual, ela vem depois de um arrependimento, né? Então, entrar e conhecer um pouco sobre esse tema vai nos ajudar a crescer e evoluir, não só espiritualmente, mas eu acredito que em todas as áreas da nossa vida, né? Exatamente. Então, aproveita esses primeiros minutos para você estar compartilhando em algum grupo, compartilhando com algum amigo que talvez esteja lendo, estudando, ou até mesmo precisando, né, se associar com esse tipo de conteúdo. Eu já tinha lido esse livreto, para você que não conhece, nós estamos falando desse livreto do Rick Renner, né, que se chama Arrependimento, o que é, o que não é e como lidar com ele. E é um livro fininho, de 66, acho que são 66, 64 páginas, mas assim, ele é muito enriquecedor, né? De fato, ele vai falar o que é arrependimento, o que é culpa, pesar, a dor segundo Deus, né? O que fazer também a partir do arrependimento. Então, é um livro riquíssimo, assim, um livreto riquíssimo, né? E eu indico para você estar compartilhando com alguém, participando dessa live, mesmo, né, ainda que você não tenha lido esse material, mas você também possa estar trocando informações, né, compartilhando, conversando com a gente a partir do chat, tá certo? De vez em quando a gente vai dar uma olhadinha e estar, né, compartilhando, conversando com você dessa forma, certo? Então, vamos começar, né, Vanessa? Sim, direto ao ponto. Já na introdução, ele já solta, né, assim, algumas coisas bem interessantes. Vale lembrar, né, que o arrependimento é uma das doutrinas elementares, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, né, o autor de Hebreus, ele explica justamente algumas das doutrinas, né, elementares da palavra. Juízo dos mortos, ressurreição. E uma dessas doutrinas é o arrependimento. Né, arrependimento de obras mortas. E é interessante, a Vanessa até já citou sobre isso, que para começarmos uma vida em Deus, né, para nascermos de novo no Espírito, isso acontece a partir de arrependimento. Mas a partir também da nossa vida com Deus, né, ao longo da nossa jornada, do nosso crescimento espiritual, muitas vezes também o Espírito Santo vai nos conduzindo, né, em processos de arrependimento para a santificação, né? Você falar alguma coisa? Acho bem interessante que ele usa já nessa introdução, né? Que ele fala sobre o entendimento errado que boa parte dos cristãos tem a respeito do que é o verdadeiro arrependimento, né? E é uma temática que ele vai discorrer mais ao final do livro, trazer o paralelo, o contraponto, né? O que é arrependimento, o que é remorso, né? O que é culpa. Mas ele traz já na introdução, dizendo que esses cristãos, né, que têm um entendimento errado, eles acreditam erradamente que o arrependimento é um pouco mais que um habeas corpus espiritual que lhes permite admitir o erro, pedir perdão e depois voltar imediatamente ao mesmo pecado. Então a gente vai ver, né, que ele continua, ele já traz na introdução, né, um pouco sobre isso já de antemão, dizendo que o arrependimento não é um simples remorso, né, não é um sentir culpa, não é sentir peso, mas é algo que mesmo traz uma mudança de direção para as nossas vidas. E aí ele fala, bem interessante, já começa trazendo no primeiro capítulo o que é o arrependimento e traz, né, não um dado aqui numérico,
mas traz sobre uma pesquisa que foi perguntada aos cristãos, né? O que eles entendiam ser arrependimento, né? E ele listou algumas respostas aqui, né? O grupo de respostas. E a maioria das pessoas disseram, né? Que era arrependimento era lamentar ter feito ou deixado de fazer algo, sentir remorso por algum ato e pedir perdão, ou ir à frente em um culto na igreja a fim de convidar formalmente Jesus a entrar na sua vida. E aí ele já começa, né, trazendo a perspectiva bíblica sobre o arrependimento, onde o primeiro texto, né, o texto mais significativo aí do Novo Testamento, primeiro deles, né, é se tratando a respeito do ministério de João, né? O ministério de João, ele tinha a temática basicamente de uma palavra, né, que é arrependei-vos. E aí ele traz, né, o original, né, Rick Renner, se você não conhece, ele é um estudioso, né, do grego, então ele tem uma riqueza, né, daquilo que ele estuda, daquilo que ele traz das escrituras, né, porque um simples versículo, às vezes nós, né, que não temos esse conhecimento profundo do grego, né, sem acesso a esse conhecimento, talvez nós não conseguiríamos extrair muita coisa de uma frase, né? A não ser que a gente mergulhe, estude e tenha bastante revelação dele, né? Mas através aqui já da abreviação do estudo através da vida do irmão Rick Renner, ele já traz muitos dos seus textos, dos seus livros, das suas ministrações, o original de algumas palavras, e isso enriquece, né? Expande bastante o entendimento sobre qualquer temática. E aí ele fala, né, que esse arrependei-vos, né, a palavra que está lá em Mateus e Marcos a respeito do ministério de João Batista, ele vem do grego, né, metanoeu, né, acho que parecido ali com metanoia, que a gente tem mais costume por conta de algumas de livros, de filmes, né, que ficaram conhecidos nos últimos anos, mas aparentemente tem aí essa relação com a metanoia, né, composta pelas palavras meta e neos, que significa meta, voltar, e noas significa a mente. Então, quando essas duas palavras unidas, né, ele fala, descreve, né, ali dá um entendimento de mudança de mente ou conversão completa. Então, parte do que ele vai falar, e você pode ler com mais detalhes, né, é um livro pequeno, né, consequentemente também é um livro, né, relativamente barato, então não tem grandes empecilhos, inclusive tem ele em e-book, então você vai conseguir ter acesso, né, a detalhes desse livro, mas basicamente ele começa, né, e o que, se você já ouviu algo sobre o termo metanoia, né, acredito que teve um filme, eu não li, mas muito se fala a respeito desse termo, metanoia. Então ele fala, né, que a metanoia é uma mudança de direção, e o arrependimento é isso, né, não é só um pesar, não é só um sentir, mas o verdadeiro arrependimento, ele de fato traz uma mudança de direção, né? Você consegue observar, é evidenciado o arrependimento, porque existe uma mudança de direção, existem frutos desse arrependimento. E ele continua, né, falando um pouco sobre o original dessa palavra e reitera, né, que esse arrependimento, o significado dessa palavra significa, a tradução, né, significa uma decisão de mudar completamente pensamentos, comportamentos e atitudes. E até mesmo para você que está nos escutando agora ou posteriormente, de repente não tem, né, a familiaridade, né, com conteúdos de crescimento espiritual, né, do nosso nicho, mas observe, né, ele não traz essa perspectiva, obviamente o livro ele tem um teor, né, um cunho bastante doutrinário, mas observe, né, um hábito. Se você quer mudar um hábito, geralmente você tem que romper, né, com tudo aquilo que envolve o que você pensa sobre aquilo, o que você faz, né, se é um hábito alimentar, você tem muitas vezes, não é só decidir fazer
uma dieta, né? Você tem que mudar os seus hábitos de compra, os seus hábitos de dormir, muitas vezes suas associações. Então, um arrependimento genuíno, né? Quer seja no sentido aqui espiritual, e a gente sabe que tem uma profundidade e um poder muito maior, mas um arrependimento, digamos assim, né? Paralelamente de alguma atitude, de algum mau hábito, precisa de uma mudança e não só uma decisão. Ah, agora eu quero mudar, mas toda uma mudança de contexto. É isso que ele traz, né? Que precisa mudar, a gente precisa mudar pensamentos, comportamentos e atitudes para fazer, né, uma reviravolta total, né, naquilo que a gente está proposto, naquilo que a gente foi constrangido, né? Ele vai falar mais lá na frente a respeito do arrependimento, do original também, quando Pedro ministra, as pessoas se arrependem, né? E ele fala sobre a palavra ser compungido. Então você vê que é algo muito mais forte. Mas antes de continuar a próxima parte, eu quero deixar a Amanda também falar aqui a respeito dele. Ainda nesse capítulo, eu acho bem interessante quando ele fala sobre o arrependimento vir ou não acompanhado das emoções, né? Geralmente, quando a gente usa essa palavra, né, ou quando a gente ouve essa palavra em alguns contextos de arrependimento, a gente tem um estereótipo, né, de algumas emoções envolvidas naquilo, seja de tristeza, de culpa, de condenação, né? Mas o Rick Renner, ele vai escrever que o arrependimento não precisa vir necessariamente acompanhado ou manifesto através de emoções, né? Tendo em vista que o arrependimento e ele escreve assim, né? O arrependimento é uma escolha mental de deixar o que desagrada a Deus e voltar-se para ele de todo o coração e mente a fim de seguir Jesus. Então, é mesmo uma decisão, uma escolha, né? Tanto que uma das raízes dessa palavra, né? Dessa palavra no grego, como Vanessa estava explicando, né, o metanoia, tem esse sentido de conversão, de converter a rota, né, de trocar a rota, de mudar o caminho completamente, né? E aí, aqui posteriormente, já no final do primeiro capítulo, ele fala que o arrependimento não é uma mera aceitação de uma nova filosofia ou de uma nova ideia, né? Então você vivia a vida de um jeito, tinha alguns fundamentos, alguns princípios, e aí você teve contato com uma nova ideia acerca de uma área da sua vida, por exemplo. Não, o arrependimento não é isso, não se resume a isso, né? Não é somente a aceitação de uma nova ideia, mas é uma conversão tão profunda à verdade da palavra, né, a ponto de transformar não somente a nossa mente, mas também a nossa conduta, os nossos comportamentos. Né, Vanessa estava falando de uma mudança, por exemplo, na área alimentar, né, de nutrição ou de cuidado do corpo, e a gente vê que à medida que você vai renovando a sua mente no que diz respeito a essa área, todos os comportamentos, né, a sua conduta vai mudando porque a sua mente foi renovada, foi transformada, né, pelo entendimento, pela compreensão. Né? E algo que ele cita aqui que eu acho bem interessante é que ele fala que o arrependimento ele pode ser testemunhado. Né? Nem sempre vai ser testemunhado por todo mundo que está à nossa volta, porque nem todo mundo que está à nossa volta conhece a fundo, né, algumas arestas que às vezes a gente ainda está tratando. Mas o arrependimento ele pode ser testemunhado, né? E uma das mensagens de João Batista, né, também ali voltado para o arrependimento, ele fala para os fariseus, né? Para que eles deem frutos de arrependimento. Né? Então, é possível perceber, é possível notar quando alguém genuinamente converteu não somente as suas ideias, né, o seu modo de pensar, mas também a sua vida, a verdade da palavra. Eu acho que acredito que esses sejam os pontos altos, assim, desse capítulo, né? E para mim, assim, fazendo um adendo, né, pessoal, eu já acho muito esclarecedor, né? Eu lembro, assim, no começo, né, quando eu comecei a ver e a ter entendimento mesmo de alguns dos princípios da palavra, e começa aquela transformação, né, na nossa mentalidade de perceber que algumas coisas que nós fazíamos era errado, que algumas áreas precisam de ajuste. E o primeiro sentimento que eu tinha era sempre de tristeza, né? Mas não e depois de um tempo, né, vivendo dessa forma,
Muitas vezes, quando eu queria como que provocar o arrependimento por saber que algo que fazia era errado, eu ficava esperando aquela emoção vir também, né? Aquela tristeza, aquele pesar. Mas não necessariamente isso precisa estar associado, né? Eu acredito que com a maturidade, a gente percebe que à medida que o Espírito Santo vai nos moldando, nos forjando, né? Forjando o nosso caráter, a nossa integridade, nós estamos mais fortalecidos para andar de acordo com as nossas convicções, né? E os princípios que estão sendo forjados dentro de nós. E aí já entra no segundo capítulo, né? Que ele fala sobre o tipo certo de dor, né? É interessante que ele fala, né, que a dor é uma coisa que a gente evita. Naturalmente a gente evita, porque ninguém gosta de sentir dor. Mas ele traz a perspectiva que a dor, ela não é de todo ruim, né? A dor, ela tem um papel, né, em todos os aspectos, e ela é um sinal, ele traz exatamente essa expressão, é um sinal que foi projetado para nos alertar, né? E aí continua aquele exemplo que a gente sempre, geralmente, escuta nas aulas de ciência, né, que a dor física, né? A dor física no corpo, ela é um sistema de proteção, né, para que nós tenhamos a nossa vida preservada, né? Aí traz o exemplo lá, quando você está próximo, né, a uma fonte de calor, você está próximo a uma panela ali quente, então você começa a sentir, se você encosta, automaticamente aquela dor, né, o seu corpo, sem você pensar muito, o seu corpo é projetado para se afastar, né, daquele perigo, né? Daquele perigo, né? E várias outras coisas, né? Tem até os raros casos, eu particularmente não conheci ninguém, mas é comum a gente ver em filme, né? Em séries que tratam sobre a medicina. Os raros casos de pessoas que não sentem dor, né? Não têm as terminações nervosas, enfim, tem um distúrbio e elas não sentem dor. E elas costumeiramente, muito frequentemente, elas têm a sua pele dilacerada, elas quebram seus ossos, elas têm uma deterioração no corpo por justamente não ter esse mecanismo de dor. Então, o que algumas coisas a gente tende naturalmente a evitar, né, a dor, por exemplo, uma das coisas que a gente às vezes evita fazer exercícios físicos é a dor. Então, a dor, ele fala, né, que o tipo certo de dor, né, porque tem a dor por más escolhas, né, por coisas erradas, enfim. Tem o tipo errado de dor, mas o tipo certo de dor, na verdade, é um mecanismo de alerta, né, e trazendo o paralelo do corpo, mas mesmo da nossa vida espiritual. E aí ele fala, né, continuando ainda a respeito, né, desse paralelo com a dor, né, ele fala sobre a importância de ministrar a outros, né, reiterando que aqui a gente está falando de um livro que tem uma perspectiva doutrinária, né, cristã e espiritual. E aí ele fala sobre a importância, né, e ele usa esse termo, né, trazendo aqui o mesmo panorama, né, de dor corporal. Diz que não podemos dar analgésicos a pessoas, né, no sentido de que algumas pessoas elas estão sofrendo, elas estão padecendo, né, por conta do pecado. Então, muitas vezes a gente quer trazer um conforto a algumas pessoas que nós conhecemos ou que a gente, às vezes, passa aleatório na nossa vida. Quer trazer um conforto, quer trazer um consolo, como que um analgésico. E aí ele traz, né, o mesmo exemplo. Que se existe uma dor no nosso corpo, geralmente ela está sinalizando que algo está, né, em desordem. E tomar um analgésico só camufla momentaneamente um efeito adverso de uma desordem no corpo. Então, a semelhança de tomar analgésico sem procurar a causa do problema da dor, né, muitas vezes nós estamos querendo consolar pessoas, né, querendo como que dar um abraço, dar uma palavra para que as pessoas saiam de uma condição de dor, mas, na verdade, muitas delas estão vivendo nessa condição de dor por estar vivendo no pecado. Não por necessariamente consequência do pecado, mas porque elas precisam conhecer a salvação, né? E aí vem o arrependimento, reconhecer que é pecadora, está com a natureza de pecado e que precisa
da salvação, né? Precisa de um redentor. Então, muitas pessoas, elas estão sofrendo, estão presas mesmo pelo diabo, e elas precisam saber disso, porque elas não sabem. Né? E ele traz essa perspectiva, que muitas vezes trazer, né, uma palavra de consolo, uma palavra bonita, ele fala também sobre dar um abraço, é como que dar um analgésico para alguém que precisa ser diagnosticado um problema grave. E muitas vezes o problema grave é que ela não sabe que está presa, ela não sabe que precisa de um resgatador, ela não sabe que precisa de um redentor. Então, muitas dores, né, de algumas pessoas é justamente isso. Ela precisa experimentar um novo nascimento, ela precisa saber que está perdida, né, que ela está presa, escravizada, e que existe salvação em Cristo Jesus. Então, achei muito interessante esse exemplo, né? Essa analogia que ele faz. E que é muito comum, porque é bem fácil, né, Amanda? Eu penso, às vezes você encontrar uma pessoa e dizer, Deus lhe ama. Eu não falo, né, Jesus lhe ama. E obviamente que isso é importante. Mas às vezes a gente fala justamente com a perspectiva de você ver a dor de alguém e você quer fazer alguma coisa ali, né, dizer algo, amenizar, porque é uma situação difícil, dolorosa, constrangedora, e a gente, né, às vezes quer só dar um abraço, dar uma palavra, mas muitas vezes é uma oportunidade de trazer, não? Você está com um problema. Obviamente você não vai falar dessa forma, né? Mas o contexto é isso, você está com um problema grave. E eu não quero lhe dar um analgésico, né, para você ficar bem momentaneamente, eu quero lhe dar a solução do seu problema, né? E a solução do problema, muitas vezes, é o arrependimento mesmo, né? Quer seja o arrependimento para novo nascimento ou o arrependimento de condutas erradas, porque a gente pode nascer de novo e de repente ser pego, né? Viver em pecado, prontamente dito, ou estar enganado em alguma área. Então, qualquer uma dessas situações a gente precisa desse arrependimento que a gente começou a falar no início do livro. E assim, pontuando nessa questão que você está falando, que muitas vezes, na verdade, o pecado ele sempre traz consequências, né? E pode ser que momentaneamente até pareça que o fruto daquele pecado é algo prazeroso, né? Mas depois a gente sabe que a conta chega, né? E muitas vezes quando a gente entra em contato com algumas pessoas, seja em aconselhamento, em conversas, né? Pontuais ou não, aquela pessoa já vem com uma dor, né? E ao abordar a raiz daquele problema, talvez seja outro tipo de dor, né? Mas às vezes às vezes não, né? Sempre é necessário abordar a raiz e não somente os galhos, os efeitos, os frutos daquilo, né? Ainda nesse ponto, né? O tipo certo de dor, ele traz o episódio em que Pedro precisou se dirigir aos incrédulos, né? No dia de Pentecostes. E você pode ler, meditar um pouco depois disso, acerca disso, lendo o capítulo 2 do livro de Atos. Eu vou ler rapidamente um trecho, só para a gente conseguir conversar melhor sobre isso, mas está escrito assim, lá em Atos 2, capítulo 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, né, logo depois de Pedro ter apresentado algumas verdades, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Né? Então, nós vamos ver uma mensagem tão poderosa, né, que o apóstolo Paulo, ali debaixo da inspiração do Espírito, traz, apresentando aquelas pessoas, né, a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, das Escrituras, que aquelas informações, né, na mente daquelas pessoas e no coração daquelas pessoas também, produziram, né, o tipo certo de dor. Né? E o Rick Renner, Vanessa já falou, ele é um estudioso do grego, e ele vai falar que uma outra vez que essa palavra, né, que o original grego dessa palavra, né, traduzida como compungir, é usada no episódio em que, quando os soldados furaram, né, o lado de Jesus com uma lança. Então, esse compungir traz essa ideia de dor, de furar, de penetrar. Né? Então, o apóstolo Pedro, a pregação do apóstolo Pedro, né, a exposição da verdade do apóstolo Pedro causou esse tipo de dor nas pessoas. Mas você vê o fruto disso quando as pessoas correspondem a essa exposição da verdade, perguntando o que nós precisamos fazer para sermos salvos. Eles perguntaram isso ao apóstolo Pedro, aos outros apóstolos também, né? O que nós precisamos fazer
para sermos salvos, né? E dentro disso, dentro desse contexto, eu fico meditando muito assim, como nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque o apóstolo Pedro, ele não estava somente revelando, né, expondo o pecado daquelas pessoas. Ele estava sendo inspirado por Deus para, como um cirurgião ali, né, penetrar aquela mentalidade, expor aquela mentalidade à luz da verdade e tratar a raiz, né, daqueles pecadores mesmo, né, daquela conduta daquele povo. E assim as pessoas tiveram a oportunidade de serem salvas, né? Tem um outro ponto aqui, deixa eu ver, né? Que ele fala, né? Que ao apresentar a verdade às pessoas que não são cristãs ou aos cristãos desviados, não precisamos ser ásperos ou rudes, né? Nem expor as pessoas, nem machucar a fé dessas pessoas, mas também nós não precisamos, o que é outro extremo, diluir a verdade, ou diluir os princípios, diluir os mandamentos, para que de alguma forma a gente ganhe aquela pessoa, né? Existe um texto na palavra de que a verdade liberta, é um princípio, a verdade vai libertar as pessoas, né? Então, quanto mais puros no sentido da exposição da verdade, né? Debaixo da influência, da inspiração do Espírito, mais afiados e mais assertivos nós vamos ser. Ele também comenta, né, que quando o fio dessa lâmina, né, de expor a verdade às pessoas, mas ele não quando ele não está afiado, ou seja, né, quando a gente é rude, áspero, quando a gente não tem ali um espírito de compaixão para estar tratando alguns problemas, algumas questões que as pessoas podem estar apresentando, nós tornamos mais difícil o trabalhar do Espírito Santo, né? Porque é ele quem convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Então, quando a gente tenta fazer, né, pela nossa força, e muitas vezes a gente quer convencer, né, as outras pessoas, ou a nós mesmos, muitas vezes também, há um arrependimento provocado ali de forma humana, né? Mas a palavra fala que é o Espírito Santo. Nós podemos cooperar com isso, né? Trazendo luz às pessoas, ensinando a verdade, né? Como Vanessa estava comentando. Muitas vezes, as pessoas estão em uma condição de cegueira e ignorância tão grande que elas não sabem distinguir o certo e o errado. Existem essas pessoas nessa condição. Obviamente, existem também pessoas na condição de que elas conhecem e que elas escolheram e vão escolher, né, permanecer naquele caminho do erro. Mas, né, nosso dever como filhos de Deus, como cooperadores, está apresentando a verdade, né, trazendo luz, compartilhando mesmo a luz da palavra, a verdade, os princípios de forma clara e objetiva, né? Uma coisa que chamou bastante minha atenção particular, né? Ele nem traz muito esse peso, né? Mas para mim foi bem revelador, né? Que a Amanda já falou bastante. Eu acho esse texto muito profundo, né? Essa passagem que aquilo que Pedro ministrou, né? Feriu o coração das pessoas é algo que eu acho tremendo, né? E aí ele fala ainda nessa parte de que as pessoas, né? Como a Amanda falou, clamaram por ajuda. Então, o Espírito Santo começou a ministrar mesmo no meu coração, né, a respeito de que muitas vezes a gente acha que está arrependido, né, de algo, ou alguém pode achar que está arrependido de algo, mas uma das diferenças é que, às vezes, a gente está sabendo calcular o que está errado. Mas o verdadeiro arrependimento, assim, a exemplo aqui desse texto de Pedro, né, ele traz como que uma necessidade de ajuda. A gente reconhece, por mim mesmo, por si só, eu não consigo sair dessa situação. E o arrependimento é isso, né? Ele vai dizer mais à frente. É mudar, e já falou também, vai reiterar, é mudar de direção. Então, você reconhece que está numa direção errada, e você diz, eu preciso sair dessa situação. Então, muitas vezes eu preciso de ajuda. E sabe o exemplo disso? E o Espírito Santo foi me ministrando. Como assim? Trouxe o exemplo da minha própria vida. Muitas vezes, eu, assim, costumeiramente, em algumas épocas, eu tenho bastante dificuldade de dormir. E alguns hábitos, eu sei que eles são errados.
né? Eles me prejudicam na minha rotina de sono. Mas ainda assim, eu assumo o prejuízo. Só que chega um ponto, já chegou algumas vezes, algum ponto que eu digo, não, eu preciso mudar o curso das coisas que eu estou fazendo. E muitas vezes eu não consigo só. Então, realmente, o fato de eu reconhecer que estou numa conduta errada, né? Tanto nesse exemplo ou em qualquer outro, não quer dizer arrependimento. Porque às vezes a gente calcula, não, aqui está meio errado, mas eu vou levando. Ou calcula, ou realmente, né, entrega os pontos da consequência daquilo. E acontece pessoas que fazem isso, e a gente vê, né, o exemplo histórico, né, de algumas pessoas, e às vezes até próximo da gente, de pessoas que assumem o prejuízo do pecado. Porque até certo ponto é administrável. Só que a gente sabe, né, exemplo disso que eu falei, e exemplo do próprio pecado, chega um ponto que o pecado ele cobra um preço muito alto e ele não é mais administrável, né? Então, a gente vê pela história, né, a história da igreja, a história de pessoas próximas a nós, né? Infelizmente, algumas pessoas, elas assumem, né? Elas sabem que é errado e elas assumem essa dívida, né? Como que um gerenciamento de um possível, de vários possíveis efeitos adversos ou danos. Mas o verdadeiro arrependimento traz a consciência. Não, eu preciso mudar e eu preciso de ajuda. Eu não consigo só, né? Dificilmente, assim, se você for pensar em qualquer área das nossas vidas, a gente não consegue mudar se não pedir a ajuda de Deus, se não pedir a ajuda de um profissional, se não pedir não estiver com pessoas próximas, né, que nos inspiram, que dê informações. Então, esse compungir, né, ele fere o nosso coração e ela traz o entendimento que eu preciso mudar e eu não consigo só. Então, isso me chamou muita atenção, né, Amanda falando também a respeito do Espírito Santo, né, que convence as pessoas do pecado, mas muitas vezes nós precisamos de um verdadeiro, né, balançar, chacoalhar do Espírito Santo para mudar algumas coisas. Eu não estou falando só de pecado, né? A gente pensa, eu precisava melhorar nisso, eu ainda não estou bom. Então, às vezes, a gente precisa de um recurso extra para reconhecer, né? E para, de fato, mudar a direção, né? E experimentar do verdadeiro arrependimento. Um outro ponto, assim, interessante também nesse capítulo é que eu fiquei pensando, né? Não lembro se está esclarecido assim de forma escrita, mas produziu, né, uma reflexão. Eu fiquei pensando como nós temos que confiar no poder da palavra, né, e no poder de Deus para convencer as pessoas, né? E aqui o autor até fala, né, que toda aquela multidão que estava ouvindo, né, o apóstolo Pedro ministrar e convencendo eles ao arrependimento, né, essas pessoas, aquela multidão, elas não ficaram ofendidas com Pedro. E muitas vezes esse é o nosso medo, né, de ser inconveniente, de ofender as pessoas, né, mas o Rick Renner, ele coloca exatamente isso, né, que nós precisamos amar as pessoas ao ponto de dizer a verdade a elas, né, ao ponto de conduzir mesmo elas nesse caminho de acerto. Né? E aqui ele traz também um trecho de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, em que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele cita, né? Ele declara que o poder que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Né? Então, quando nós estamos ministrando a palavra, quando nós estamos ensinando a palavra, nós estamos liberando poder. E a gente tem que confiar, né, no poder dessa palavra, que para além de nós, que apesar até mesmo de nós, ou dos ministros, ou de professores, né, ou de qualquer pessoa que está munido ali com a palavra, essa palavra ela tem um poder. E toda vez que ela é liberada, ela cumpre o seu propósito, né? Eu lembro também de um outro livro, esse livro marcou muito a minha vida, é um livro que se chama Carta às Igrejas, do Francis Chan, né? E ele cita um trecho assim muito forte. Eu lembro de ler e me emocionar, fechar o livro para chorar direito.
e depois orar e voltar a ler o livro, né? Mas ele fala que se Deus não for o suficiente para levar as pessoas a um convencimento acerca de suas próprias vidas, acerca da salvação, nada mais será. O palco, as luzes, o entreter das programações, né? A agenda ali cheia de programação, isso não vai convencer as pessoas de que elas são pecadoras e de que elas precisam de um redentor. Não vai. O Senhor é suficiente, a palavra é suficiente, né? Sem acessórios, sem maquiagem, né? Mas a pureza da palavra, ela carrega esse poder de convencer as pessoas, né? E isso é muito forte mesmo. É bem interessante que você vai ver nas escrituras, né? Paulo, muitas vezes, né, fala dessa forma incisiva, né? Vocês erraram nisso, que já é o terceiro capítulo, né? Que é a tristeza segundo Deus, que ele vai trazer, né, ali o exemplo de Coríntios, né? Paulo soube de uma situação de pecado dentro da igreja, né? E traz ali uma instrução para aquela igreja, né? Exorta, traz, né, afirmações fortes, assim, como parafraseando, né? Como é que vocês aceitam, parafraseando, né? Como é que vocês aceitam uma situação dessa que a gente nem vê entre os não cristãos? Então, Paulo, às vezes, ele é bem incisivo. Só que a gente tem que lembrar que as cartas que Paulo, né, escreve e que aparentemente ele quer trazer um convencimento, né, de um arrependimento, de uma forma de mostrar a conduta, de mostrar aquilo que as pessoas estavam fazendo, ele estava escrevendo para igrejas. Ou seja, pessoas que conheceram as escrituras, pessoas que ele mesmo ensinou, discipulou, cuidou, e pessoas que já sabiam, já tiveram acesso à verdade, né? Não eram pessoas, porque às vezes a gente quer como que fazer que as pessoas reconheçam a natureza de pecado. Olha, você faz isso, isso é errado. E o convencimento, né, para esse arrependimento de novo nascimento não vem com a exposição de erros. E a gente vê, não, Paulo, ele falava assim, ele dizia, vocês são assim, vocês fizeram isso. Eu posso ver, né, Paulo com uma certa cólera trazendo essa correção, trazendo a exposição de erros, como ele fala aqui. Mas Paulo está escrevendo na maioria, são cartas à igreja, né? As pessoas, aqueles que não conheceram a verdade, eles vão ter, né, esse convencimento não por aquilo que eles fizeram de errado, mas por aquilo que Jesus fez de certo, né? Então, às vezes, a gente pode confundir. Não, mas nas escrituras tem passagens, né, duras, se você for olhar, Paulo falando, né, que vai entregar a Satanás para que o corpo seja destruído, para que haja possibilidade de salvação. Você vê, não, Paulo, ele foi com toda garra, com toda ira contra essa pessoa, né, essa igreja. Mas, reitero, era igreja, eram pessoas que ele mesmo discipulou, ele mesmo ensinou, e que eles sabiam que já não era mais tempo de viver em certas práticas. E ele diz, práticas que a gente nem vê no meio de pessoas não cristãs. Que já adiantei aqui, né, o terceiro capítulo, que é a tristeza segundo Deus. A gente viu o tipo certo de dor, né, e a temática ainda do arrependimento é a tristeza segundo Deus. Eu tinha separado aqui um versículo, né, em que o apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, ele pergunta, né, vocês preferem que eu vá com uma vara ou com um espírito de mansidão? Né? E esse texto, ele deixa o meu coração compungido, né, com o apóstolo Pedro, porque não é só transmitir uma mensagem de exortação ou de admoestação, mas é canalizar essa mensagem, né, a partir de um instrumento de amor. Eu leio essas cartas, né, eu gosto muito das cartas de Paulo, né, e você percebe que é mais do que um líder eclesiástico se direcionando ali para uma congregação. É um pai, é alguém que gestou, né, um pai que gestou. Né, que está gerando ali aquele povo para Deus, né? Então, muitas vezes, da mesma forma também, nós queremos ser tão incisivos, né? Indo contra mesmo, assim, algumas condutas de algumas pessoas, né? Sendo, às vezes, tão rápidos, né? Em apontar o erro, em apontar o que está fora do lugar, que está errado. Mas assim, a gente esquece, né? Do elemento principal, que é o amor.
né, de pavimentar essa exortação, de pavimentar esses conselhos, de pavimentar esse chamar para perto através do amor, né? E eu acredito que é isso que faz toda a diferença. Quantas vezes, assim, eu não lembro de ser exortada através da vida de outras pessoas, não porque elas falaram, elas apontaram algo que estava disfuncional na minha vida, mas porque eu vi o acerto na vida delas. E aquilo abriu os meus olhos, né? Aquilo me aconselhou silenciosamente, né? E eu acredito que seja essa a postura que Deus espera de nós, né? Que as nossas vidas, né? Vivendo ali, né? Normalmente e tudo, que a nossa vida possa estar ministrando essa conduta, né? Para as pessoas a ponto de convencer elas, de permitir que seja fácil para o Espírito Santo estar ajustando, né, até mesmo confrontando alguns pontos, né, e alinhando mesmo qualquer tipo de disfunção, né, que pode estar sendo apresentado, né, na vida das pessoas. E o mesmo Paulo, né, que traz essa carta, né, dando instruções, né, repreendendo mesmo a igreja por eles terem aceitado, né, esse tipo de conduta, e ele traz lá, né, que o entendimento de que é uma conduta que não se pode, né? Um tipo de conduta tão séria que não se pode apenas deixar, não. É uma pessoa que está fazendo errado. Né? Ele traz instruções de que, olha, se está acontecendo isso no meio da igreja e vocês sabem, isso precisa ser corrigido. Porque para que outros não venham a ter a mesma prática. E o mesmo Paulo, né, que traz todas essas instruções, que traz todo, né, essa correção mesmo, depois ele vai dizer, né, que é uma das bases desse capítulo, né? Ele fala: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fosse contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Então é como se, aparentemente, né, Paulo vem com uma energia, né, para correção. E depois ele traz, né, esse entendimento. Olha, eu não fiz isso para ferir vocês. Né? Eu não estou feliz porque vocês estão feridos, né? Feridos no sentido de compungido, como a gente falou. Mas eu estou feliz, né, parafraseando, eu estou feliz porque essa tristeza, né, essa ferida causou, né, foi o marco para um arrependimento. Que aí depois a gente vai ver, né, que houve correção no meio da igreja a respeito dessa conduta. Então, eu acho bem interessante que aí ele vai falar novamente sobre o original, né, dessa palavra entristecidos, né, ou contristados, dependendo da versão que você vai ler, mas ele traz, né, essa perspectiva de que você se sente contristado, né, se sente ali, no mínimo, desconfortável. Não é algo bom de sentir, né, de vivenciar. Mas isso, né, como ele fala, a contristação ou entristecimento traz uma mudança de direção. Que é isso, o arrependimento. Porque acontece, né? Pode acontecer. A gente não é o exemplo aqui de Coríntios, mas pode acontecer. De alguém trazer uma instrução, acontece às vezes no seu familiar, né? Às vezes o pai traz uma correção, manda o menino, você tem que fazer isso. E aí o menino chora, esperneia, fica com raiva e tudo. Mas muitas vezes, da outra vez, ele vai fazer da mesma forma. E novamente ele é corrigido, ensinado, né? Às vezes corrigido até de uma forma mais veemente, mas não necessariamente, né, aquela tristeza, né? É bem fácil a gente ver a criança, né? Ela, dependendo do temperamento, ela começa logo a chorar, ela se esperneia, ela faz um show, né? Então parece que é uma tristeza muito grande, né? Porque externamente você está vendo, né, um algazarra, mas aquele contristar, ele é só uma reação a uma oposição, né? A uma ideia contrária, a uma instrução de correção. Ele coloca aqui também sobre essa sensibilidade que nós precisamos ter para sermos corrigidos por Deus, né? E ele coloca esses dois caminhos, de alguém resistindo, endurecendo o coração, né? E indo contra a sinalização de Deus para o arrependimento, ou, né, a alternativa que nós precisamos ter e corresponder, né? Que é pedindo mesmo a Deus que nos trate profundamente, né? Eu acho muito
muito forte, de uma sensibilidade muito grande, né? Quando Davi escreve, né? Como que pedindo ao Senhor para vasculhar ele, né? E que se houvesse algum caminho mau, que o Senhor pudesse tratar ele, né? E eu acredito que essa deve ser a nossa disposição, né? Não resistindo à voz de Deus, mas andando mesmo assim em sincronia, né? Com a inspiração de Deus nos nossos corações. No próximo capítulo, eu achei esse capítulo assim, quase técnico, né? Esse capítulo, no que diz respeito ao arrependimento. Ele traz a diferença entre remorso, culpa, pesar e arrependimento. Deixa eu só ver se eu encontro aqui rapidamente. No que diz respeito a remorso, ele vai citar bem essa questão das emoções, né? Mas são emoções que não é como essa, por exemplo, a tristeza, né? Que nós acabamos de citar, né? E especificamente na igreja de Corinto, uma tristeza, né? Um entristecimento que produziu mudança. Não, o remorso, ele traz uma tristeza, mas não produz nenhuma transformação, nenhuma mudança, né? E aí, já no que diz respeito à culpa, ele cita que é esse pesar também, essa tristeza, mas é uma culpa por saber que errou, o que também não produz transformação, né? Você se entristece porque você falhou. Em alguma coisa você foi disfuncional, você não correspondeu, né? Seja a um princípio, seja a uma expectativa. E aí a gente apresenta, né, essa culpa. E é interessante, né, Vanessa? Porque muitas vezes esses sentimentos, né, tanto o remorso como a culpa, eles abrem portas, né, para que o diabo nos tente, né, ou cirande ali na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. Eu acho assim, pelo menos no nosso meio, né, não sei, das pessoas que eu conheço, das situações que eu já vivi, eu acho que é mais comum a gente viver a culpa do que o remorso. É o que acontece na prática. Muitas vezes a pessoa está numa situação de pecado e de erro, enfim, e ela se sente mal por aquilo, mas ela nunca deixa aquilo, né? E às vezes a culpa, ela, por si só, ela não traz de cara um desejo de continuar a estar naquele lugar. Né? Porque às vezes a pessoa que está numa situação de remorso, ela diz, poxa, eu não estou... Eu sei que eu não estou bem, porque eu sei que isso é errado, mas eu vou continuar fazendo. E vou continuar chorando. E às vezes a culpa, a pessoa conscientemente ela não quer ficar naquele lugar. Mas o peso da culpa é tão grande que ela não consegue pensar, ela não consegue se mover para o lugar do arrependimento. Porque tudo que preenche, né, a mente e o coração da pessoa é, poxa, eu errei. Eu errei, eu só erro, né? Eu só sei errar. Então, às vezes a pessoa que está ali andando debaixo de culpa, ela não necessariamente quer ficar naquele lugar. Mas por estar tão imersa, né, tão carregada, tão pensativa sobre a culpa, ela só pensa que ela é culpada, aquilo que ela fez de errado, que ela é um erro, tudo, né, que vem nesse peso da culpa, que ela não consegue experimentar do arrependimento, não porque muitas vezes ela não quer, não porque ela está debaixo daquela conduta propriamente decidida a ficar ali, mas porque ela não consegue romper. Ela não consegue, né, como a gente falou, entender, poxa, eu errei, mas eu quero acertar. E eu preciso de ajuda para acertar. Então ela olha muito para si, para o seu erro, para a sua culpa, para o peso da culpa, e não consegue romper, entendeu? Não, existe uma graça sobre a minha vida, né? Faz como que o processo, que é bem interessante, que ele não traz muito, né? A gente costuma, né, algumas ministrações, alguns materiais, costuma trazer como que o modus operandi, o processo de como se arrepender, né? Que a gente entende, que você reconhece, e tem até uma passagem que eu esqueci de trazer aqui, acho que é em Provérbios, mas você reconhece que errou, se arrepende e busca a mudança de direção. Então, ele não traz muito sistematizado, né, esse processo,
Mas, basicamente, a culpa é como se ela estivesse na metade do caminho. Né? Não, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu estou numa situação errada. Mas eu não acesso a graça. Eu não busco olhar para além de mim, além do meu erro, para o genuíno arrependimento. Né? Não sei se, assim, ele não traz nessas palavras, porque, né, a forma que ele escreveu, mas até nisso, não sei se você percebeu, é como o livro ele trouxesse muitas informações que não estão escritas, mas eu creio que é o processo mesmo de revelação. Mas eu entendo isso, né, que existem aqueles que estão no remorso, elas estão ali propriamente decididos. E os que estão na culpa, eles estão presos porque não buscam, né, a mudança de rota, né, porque estão voltados para o erro, porque errou, ou por qualquer coisa, né, que diz respeito a ela mesma. É verdade, às vezes eu fico pensando, né, assim, que muitas vezes a gente, em alguns momentos, ou algumas pessoas estancam, né, param nesse caminho, seja da culpa, do remorso, né, principalmente da culpa, porque a gente acha que todo esse processo de arrependimento, ele é, vou colocar assim, ele é todo espiritual, né, mas eu fiquei pensando também nessa parte do capítulo, né, em alguns pecados e pensando isso de forma prática, né? Vamos pensar no pecado da glutonaria, por exemplo, né? Que hoje em dia quase nem é mais considerado um pecado, né? E as pessoas fazem piada, né? Que o crente come muito e etc. Mas ainda continua sendo uma obra da carne, né? O que configura um pecado. Mas, por exemplo, se Deus está nos trabalhando nas nossas vidas acerca disso, né? O Espírito Santo está nos convencendo, né? De que aquilo não é uma prática, né? Proveniente do Espírito, mas é uma obra da carne, como a palavra traz esclarecimento sobre isso, né? Então, todo esse processo de arrependimento começa nas nossas vidas e a gente se arrepende, tá? Às vezes uma tristeza, segundo Deus, né? Uma dor é causada compungindo o nosso coração, mas não para só aí. A gente vai precisar desenvolver, muitas vezes, alguns processos naturais, né? Talvez de abstenção, de mudanças naturais. Você vai precisar, né, fazer algumas mudanças na sua rotina, na sua vida, nas suas escolhas. Né? A gente sabe que a nossa vida toda, ela precisa ser espiritual, ela precisa. Mas existem coisas que elas são práticas. Não sei se essa seria a melhor palavra, né? Fazendo um contraponto com o espiritual. Mas são escolhas práticas que vão demonstrar, que vão testificar o nosso genuíno arrependimento ou não, né? E eu acho que muitas vezes, né, e eu falo como alguém que muitas vezes ficou presa nesse cativeiro de culpa por causa do meu temperamento, da minha personalidade, e eu acho que muitas vezes eu parei nesses processos de arrependimento, né? Fiz uma pausa porque eu achei que talvez me entristecer bastaria. E não decidi fortemente e mudar alguns pontos, né? Mudar a rotina, enfim, mudar associações, né? Por exemplo, alguém numa prática de consumir um conteúdo adulto, por exemplo, né? Não basta só em um momento ali de consagração, em um momento de aconselhamento, de discipulado, nós confessarmos o nosso pecado ou algo semelhante. Não, é necessário talvez submeter os nossos dispositivos, por exemplo, a alguém, né? Ou banir algum tipo de acesso de conteúdo, fazer algo prático, né? Algo prático que acompanhe aquilo que está crescendo, né? Que o Espírito Santo está levantando como bandeira no nosso coração. Outra coisa também, ele traz a questão do remorso, da culpa, do pesar. E eu gosto sempre de tentar ver isso nas Escrituras, né? E aí, 2 exemplos que me chamam muito a atenção, né? Quando o Senhor traz um certo tipo de confronto, né? Para o arrependimento, eu lembro de Caim, né? Quando ele mata o seu irmão e Deus aparece para ele, né? Confronta ele, né? Confronta o pecado dele. E a palavra fala que descaiu-lhe, né? O semblante dele. E eu fico pensando, a gente sabe, né? Essa história, ele foi amaldiçoado por causa dessa conduta, né?
E não houve restauração para ele porque não houve uma disposição para ser restaurado, né? Conhecendo, né, o caráter de Deus, a gente sabe que haveria uma disposição no coração de Deus para restaurar ele, né? Mas não foi isso que aconteceu. Né? E um outro ponto, né, a gente falou sobre remorso, culpa, mas eu não falei sobre o pesar. E o Rick Renner, ele apresenta esse pesar como um certo tipo de tristeza. Esse sentimento de pesar, mas por ter sido apanhada, por ter sido avistada, por ter sido exposta, fazendo algo errado. Então, não é necessariamente, né, uma tristeza por ter pecado, mas por ter sido descoberto, né? E eu vejo esse sentimento de pesar, a gente pode observar esse sentimento de pesar na vida de Caim, né? Quando o Senhor chega para ele, onde está o seu irmão? E a gente vê, né, que o semblante dele muda, que ele tem uma postura que não corresponde ao coração de Deus, né, para restauração, mas de confronto também, né? E a gente vê, né, o final de Caim. Um outro exemplo também é o de Judas, né? De Judas e de Pedro. A gente sabe que Pedro, ele foi restaurado, né? Depois de ter negado o Senhor. Mas Jesus aparece para ele, restaura ele, né? Não somente ao ministério, mas à identidade dele. Mas a gente vê que não foi esse o caminho que Judas trilhou, né? A palavra fala que Judas, depois, né, que ele foi ali descoberto, né, ele tenta devolver aquelas moedas com as quais ele vendeu, né, a informação de quem era Jesus e etc. E a gente vê que ele foi tomado, né, de remorso. E eu acredito que o mesmo poder para restaurar Pedro estaria disponível também para restaurar Judas. Mas não houve uma disposição no coração dele para ser restaurado. E nós sabemos, né, ao final disso, ele tira a sua própria vida, né, e nesses dois exemplos a gente consegue compreender, né, o que é remorso, o que é culpa, e o que fica mais evidente para mim é o fruto, né, porque o arrependimento, ele tem um fruto positivo, né, e da mesma forma como o remorso, a culpa, a condenação, o pesar, também existe, né, um fruto que eu gosto quase mais de chamar de consequência. Né, existe também uma consequência. Então, é muito forte até. Para mim, eu gosto muito quando o conteúdo ele traz essas coisas assim categorizadas, sabe? Porque para mim fica mais fácil, né, entender algumas coisas. Um outro ponto também que ele falou, ainda nesse de pesar, de culpa, né? Ele fala sobre uma espécie de autopiedade. Justamente quando a gente estava falando nisso, né? Quando a gente chega a um certo ponto, né, desse convencimento da parte de Deus, e a gente, às vezes, muitas vezes até começa, né, esse processo de ser convencido por Deus, mas muitas vezes a gente cai nessa cilada do diabo, né, da autocomiseração, da autopiedade, e esse não é o caminho de Deus para nós, né? Isso. Um outro capítulo, que é arrependimento, um princípio elementar. Que ele vai trazer, né, a perspectiva, que é uma doutrina básica, né? Ele fala sobre cristãos que ainda estão engateando, né, nesse assunto e caindo e recaindo em outras reiteradas vezes, né, nessas questões. E traz o exemplo lá de Hebreus, né, que fala das doutrinas básicas, entre elas uma é o arrependimento, né? E que, como Paulo não, né? Como o autor de Hebreus fala, né? Que parafraseando, né, já era tempo de lançar mão, né, dos fundamentos. Não de deixar, mas falando usualmente, né, não estar mais envolto nessas questões, né? Aqueles que já cresceram espiritualmente já deviam estar, né? Ele vai falar sobre isso, né? Já está ensinando a outros. E não mais tendo que, novamente, ele ensinar os princípios elementares da palavra para aqueles que já haviam recebido a palavra, né? E dentre eles está o arrependimento, né? Que é uma das primeiras doutrinas básicas. Eu nunca decoro se é a primeira ou a segunda. Também não lembro. É a primeira. Mas tem aqui na introdução.
o versículo, Hebreus capítulo 6. Arrependimento é a primeira. É a primeira. De obras mortas A e depois segunda é a fé. Primeiro você, alguém me ensinou. Primeiro você se arrepende, depois gera fé e depois é batizado. Ele termina o capítulo, né, com uma oração, né, a oração de confissão. E eu não sei se você está assistindo isso, está tendo acesso a esse tipo de conteúdo pela primeira vez, né, mas eu acredito que se você está nos assistindo pela primeira vez e você nunca teve contato, né, com esse tipo de ensino ou de conversa, né, e você nunca confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, nunca reconheceu talvez a necessidade de ser salvo, de ser perdoado, né? Então, de forma muito sincera, você pode falar com o Senhor agora mesmo, quando essa live terminar, né? Você pode confessar os seus pecados, né? Não precisa ser uma oração muito extensa, você só precisa crer no seu coração, né? Que Jesus salvou, pode salvar você e confessar com a sua boca, né? Que você aceita a liderança dele sobre a sua vida, né? A palavra fala não somente para aqueles que farão essa oração pela primeira vez, mas aqueles também que estão precisando ser restaurados, que o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar, né, os pecados e nos purificar, né, de toda injustiça. Então, nós temos um advogado, né, junto ao Pai para nos perdoar, para advogar a nossa causa, né? E é tão forte, né, ver o Senhor e essa capacidade que o Senhor tem de liberar perdão e nos perdoar, né? Seja a maior atrocidade que tenha sido feita, né, e aos olhos dos homens, mesmo que isso possa parecer quase indesculpável, né? Mas existe restauração, né? Se existir no nosso coração uma disposição para ser restaurado, para ser perdoado, certamente há no coração de Deus, né, um coração compassivo, cheio de amor, para não somente nos perdoar, mas também nos restaurar, né? Então, se você nunca fez essa oração de confissão, ou se você precisa, né, se arrepender acerca de algo, pedir perdão a Deus, não demora a fazer isso, né? Não resiste esse trabalhar do Espírito Santo, mas faz isso sem demora, né? Toda a nossa eternidade pode depender dessa oração, dessa confissão, né? E é isso. Juliette tinha... Acho que a gente não falou com quem estava no chat, né? Márcia Freitas, boa tarde. Nádia Bezerra, ótima tarde, lindinhas. Beijo, lindinha. Juliette, boa tarde. Juliette falou que no livro Discipulado, eu não sei dizer esse nome, Dietrich. Ponho. Fala sobre essa passagem que Paulo trata, dizendo que é um tipo de tristeza que gera arrependimento. É um novo livro aí. O nome do livro é só Discipulado, é isso? É muito bom esse livro, é verdade. Poderia ser uma possibilidade, né? Quem sabe? Obrigado, Juliette, pela indicação do livro. Então é isso, gente. Nós estamos encerrando o programa, né? Hoje a gente esteve tratando sobre esse livro, Arrependimento, do Rick Renner, um livreto, na verdade, né? Mas como você pode ter observado ao longo de toda a nossa conversa, é um livro riquíssimo, né? Tem muitos pontos, é muito esclarecedor. E fica aqui a nossa indicação. Se você ainda não conhece, né, procura no Verbo Shop aqui em Mossoró ou, né, de uma outra forma, mas adquire esse exemplar e leia ele, e certamente Deus vai falar com você, né? Então, nós encerramos o nosso programa. Tem alguma consideração, Vanessa? Nós encerramos o nosso programa, né, e aguardamos você na próxima sexta-feira, às 15 horas.